ouvir a palavra do Senhor. O pastor Jefferson é um amigo de longa data, embora eu acho que eu sou um pouco mais velho que ele, né? Pastor Jefferson, Deus de Amor, começo ou não? Pastor Jefferson se converteu na Deus de Amor, depois congregou. O pastor Jefferson foi membro do pastor Paulo, olha que bênção. Congregou, se batizou na Betel com o pastor Paulo, e durante todos esses anos nós caminhamos juntos, e é uma bênção ter você aqui nessa noite. Nos sentimos muito honrados por estar aqui conosco essa noite. Vamos orar pelo servo do Senhor? Pai, nós oramos pelo teu filho. Abençoa o teu servo, que ele possa ser um instrumento do Senhor nesta noite sobre as nossas vidas. Fale conosco através da tua santa e poderosa palavra, que o Senhor possa usá-lo conforme o Senhor quiser. E nós, como igreja, estamos aqui nesta noite para ouvir a tua voz. Obrigado, Jesus, pela vida do teu servo, pela vida da tua esposa, a Bruna, pela vida do teu filho Martim, pela vida do Senhor da tua filha a Gabi. Pai, eu peço a ti que o Senhor abençoe o David e que nós possamos ser gratos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que nos abençoam nesta noite. Usa o teu filho para a tua glória e o teu louvor, como o Senhor tem usado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um privilégio para mim. Quero louvar o Senhor pela vida do pastor Wagner, que tem sido canal de bênção, irmãos, na minha vida. Tem escutado as minhas lamúrias do ministério, que não é fácil. Tem me abençoado muito, de muitas maneiras. E a amizade dele, da família dele, da Renata, dos filhos, é um presente para a minha casa. E eu sou muito grato, pastor. Muito obrigado. Louvar o Senhor pela vida da minha esposa, dos meus filhos que estão ali, minha companheira. Louvar o Senhor também pela vida do David, irmãos, que tem sido um companheiro de ministério aí. Obrigado, David, por estar aqui nessa noite. Marcos capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 20. E eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer nesse texto durante a mensagem, amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, ou outras versões dizem Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora,
passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam preso os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Tome seu assento. Irmãos, nós vamos meditar sobre esse texto que nós acabamos de ler aqui. E o tema que o Senhor propôs em meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é uma vida em missão. E o que é uma vida em missão? Nós temos falado durante todo o mês de janeiro, lá na Pentecostal da Bíblia de Santo André, sobre a necessidade de sermos uma igreja missional. E o que é uma igreja missional? Uma igreja missional para além dos eventos, uma igreja missional para além dos encontros marcados especificamente para viver missão, para cumprir a missão, seja ela transcultural, seja ela urbana. Uma igreja missional é uma igreja que vive a missão de Deus no seu dia a dia. E nós temos tratado durante todo o mês de janeiro sobre esse tema missional, uma igreja além do templo. Isso vai de encontro ao que o pastor Wagner expôs aqui para nós, que é o desejo do coração dele, e é isso que Deus tem ardido no nosso coração, lá para Santo André, e acredito que na igreja dele, em todo o globo terrestre, sobre a necessidade de vivermos de forma integral a missão de Deus. Ora, meus irmãos, nós não temos a missão como nossa, mas a missão é de Deus, e nós como igreja fazemos parte da missão de Deus. Eu e você, meus irmãos, não viemos para a igreja aos domingos, às quintas-feiras, terças-feiras, nas reuniões aqui da igreja, para um ponto final, ou para um ponto de encontro, de chegada, mas esse aqui, meus irmãos, é um ponto de partida para a sua segunda-feira, em que você vai viver a missão de Deus, aonde você está inserido,
lá no seu trabalho, lá na faculdade, na sua escola, no meio da sua família, eu e você somos desafiados todos os dias por Deus, e temos essa escolha: se viveremos a missão de Deus, onde estamos inseridos, ou se seremos agentes secretos. Em que sentido, irmãos? Se nós seremos cristãos ocultos, cristãos que só a gente sabe que nós somos cristãos, e as pessoas ao nosso redor não nos conhecem. E as pessoas ao nosso redor, se não dissermos que somos, não saberão que nós de fato somos. Porque muitas pessoas, não aqui, lá em Santo André, aqui não. Muitas pessoas estão acostumadas a viver a missão de Deus apenas dentro das quatro paredes deste templo. Muitas pessoas estão acostumadas a viver a missão de Deus apenas dentro do ambiente religioso, e o desafio para nós aqui, todos nós, é que saiamos por essas portas, entendendo com clareza na nossa mente, que nós estamos sendo enviados por Deus, para libertar os cativos, oprimidos e sobrecarregados, e declarar a esperança para você, assim como houve para mim. Aleluia, glória a Deus. Mas eu gostaria de pensar um pouco com você sobre algumas questões que vão trazer clareza para nós, sobre essa vida em missão que o Senhor quer propor a nós aqui nessa noite. Nós estamos no verão, irmãos, e todos nós sabemos que com as fortes chuvas vêm as inundações, com as fortes chuvas vêm as enchentes, e principalmente a gente que mora em São Paulo, grande São Paulo, a gente sabe que as inundações não perdoam ninguém. As inundações batem na porta de qualquer um a qualquer momento. Se você estiver no carro hoje, em qualquer lugar que seja, se você estiver desavisado que vai cair uma tempestade e procurar abrigo, você corre um sério risco de ser encontrado por uma inundação. Mas trazendo esse exemplo aqui para nós, para além disso, as inundações da vida chegam para todos nós. Eu não acredito, preciso dizer para você, eu não acredito em um evangelho triunfalista, que diz que nós vamos ser 110% vitoriosos, que nada vai dar errado na nossa vida, que tudo vai sair da maneira que nós planejamos, que tudo vai ser 110% perfeito, que a enfermidade não vai bater na tua porta, que a dificuldade, que a doença, e pelo fato de muitos lugares pregarem esse tipo de mensagem, as pessoas não estão preparadas para o dia mau. E quando o dia mau bate na porta delas, essas pessoas não sabem o que fazer. Essas pessoas se desesperam e abandonam a Deus, porque o Jesus que foi pregado para elas é um Jesus realizador de sonhos. Ele poderia ser mais parecido talvez com o gênio da lâmpada, que cumpre os desejos das pessoas. Meus irmãos, eu creio copiosamente que Deus abençoa o seu povo. Eu creio copiosamente que Deus cura o seu povo, restaura o seu povo, prospera o seu povo. Mas o nosso foco precisa ser no relacionamento com Deus. O nosso foco precisa ser em conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, e a sua saída como alvo é certa. Aleluia, aleluia. Mas as inundações estão aí, e a gente ouve falar de tudo quanto é tipo de tragédia. E recentemente aqui no Campanário, aqui na Paranapanema, inundou com uma chuva forte que deu por esses dias atrás, e uma conhecida nossa mora ali naquela região, e a casa dela foi tomada pela água também. Só que eu não queria me apegar à tragédia em si.
Eu queria me apegar àquelas pessoas que, mesmo perdendo tudo no meio dessas tragédias, elas se colocam para ir ajudar o próximo. Elas se levantam para, de alguma forma, tentar assistir alguém. Elas tentam, de alguma forma, socorrer alguém. E eu queria pensar com você que o meu coração se enche de esperança, eu acredito que o seu também. O nosso coração se enche de esperança quando a gente vê uma pessoa ilhada e de repente desce aquele helicóptero para resgatar aquela pessoa ali que está ilhada e provavelmente seria levada pelas águas. E aquela cena me emociona ver pessoas se mobilizando de alguma forma para alcançar alguém que está afetado pelas inundações da vida. E quando eu ouço o pastor dizendo que eu não sei se você vai estar aqui no próximo domingo, às que hora? Às 9h da manhã, mas eu vou estar aqui, eu espero que você também se mova, porque nós vamos sair em busca das pessoas que estão tomadas pelas inundações da vida, nós vamos em busca dos perdidos, nós vamos levar o evangelho para aquele que perdeu esperança. Isso me enche de alegria, irmãos. Isso me dá esperança, porque de alguma forma nós não perdemos o rumo. De alguma forma a igreja de Deus continua caminhando para o alvo certo. E talvez aqui nessa noite a proposta seja para que você ajuste a sua ótica sobre o que é viver uma vida em missão. Você pode dar um glória a Deus. Imagine uma grande enxurrada, voluntários se mobilizando junto à defesa civil para ir atrás dos perdidos. Essa é a proposta do pastor Wagner para domingo, 9h da manhã. E você vai me ouvir dizer, domingo, 9h da manhã, pelo menos umas 10 vezes durante essa mensagem. Porque essa proposta é para você. Essa proposta é para você. Não é o pastor Wagner que está te comissionando para estar aqui, para resgatar perdidos no meio das inundações da vida. Essa proposta é de Deus para você nessa noite. Deus está te convidando para resgatar alguém. Deus está te convidando para ir atrás de alguém. E é sobre essa esperança de resgate e salvação, irmãos, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Sobre essa situação de salvar uma cidade inteira ou ir apenas para resgatar uma pessoa. Se mover para resgatar uma cidade inteira ou se mover para resgatar apenas uma pessoa. E a Bíblia nos diz que vale mais uma alma. Uma alma. Uma alma. E nós vamos ter clareza no texto que nós lemos aqui. E eu queria que você pensasse que você precisa abrir espaço na sua agenda para a missão de Deus. Você precisa intencionalmente decidir que a missão de Deus vai fazer parte do teu cotidiano. Que a missão de Deus vai fazer parte da sua vida. No capítulo 4, versículo 35, você pode acompanhar aí. Nós temos o relato, irmãos, de Jesus e os discípulos atravessando uma grande tempestade no mar da Galileia, e devido ao mar revolto, o barco começa a ser inundado pelas águas, mas as ondas e a chuva não impedem o mestre de chegar ao destino da sua missão.
Esse é o contexto maior do texto que nós lemos aqui. E hoje, irmãos, nós vamos meditar em 5 pontos para nós vivermos essa vida em missão. E na vida em missão, irmãos, nós precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor. Esse é o primeiro ponto. Na vida em missão, nós precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor. Versículo 1 e 2 do capítulo 5. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar, versículo 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Preste bem atenção. Aquele homem possesso de espírito imundo, ele vai ao encontro de Jesus. Aquele homem passava os seus dias nos sepulcros. E na Bíblia arqueológica nós temos a informação de que não era incomum, preste atenção nisso, não era incomum que pessoas humildes, que pessoas pobres, usassem o mesmo lugar de sepulcros para moradia. O mesmo lugar de sepulcros era usado para pessoas que não tinham condições morarem. Então, na mesma caverna, servia de túmulo para os mortos e de abrigo para pessoas muito pobres. Guarde isso aí. É possível, irmãos, que além daquelas pessoas viverem em vulnerabilidade social, elas ainda conviviam com o endemoniado que destruía tudo ao seu redor. Imagine um cenário desse. A pessoa, além de viver em um cenário de destruição, ainda precisavam conviver de alguma forma com um endemoniado que destruía tudo por onde passava. Então nós temos que entender que na nossa vida em missão, nós precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor. Você, irmão, pergunta para nós aqui, você está atento às pessoas que lhe cercam? E eu gostaria de pedir para você dar uma olhadinha aí, para um lado e para o outro, para as pessoas que estão ao seu redor. Dá uma olhadinha mais para longe, vê se tem alguém aí que você não cumprimenta faz um tempo. Vê se tem alguém que você não pergunta faz um tempo como é que ela está, como é que ele está. Dá uma olhadinha bem aí, olha mais um pouquinho. Olha para trás, fala para alguém assim, que bom ter você aqui nessa noite comigo. Você está atento, irmão, às pessoas que lhe cercam? Você está atento às pessoas que estão ao seu redor? Nós, irmãos, precisamos estar sensíveis às situações que nos rodeiam e perceber as necessidades do nosso próximo. Jesus estava chegando naquele lugar, e aquele homem endemoniado se aproxima de Jesus, e Jesus está atento. Jesus percebe aquele homem. Agora um adendo para você que está aqui nessa noite, visitando, não sei qual a sua condição aqui nessa noite. Jesus percebe você. Jesus percebe a sua dor. Jesus percebe o seu lamento. Jesus percebe o fardo pesado que você tem carregado. A sua dor, a sua aflição não é ignorada por Jesus. Jesus sabe exatamente quem você é, e nessa noite Ele está aqui neste lugar para abraçar você, aliviar você. Em Mateus 11:28, Jesus diz: portanto, vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu darei descanso
só vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. A sua dor importa para Jesus. A sua aflição importa para Jesus. A sua angústia importa para Jesus. Para além de você cuidar de outros, para além de você ir em nome de Jesus, para além de você viver a missão de Jesus, Jesus se importa com quem você é. Jesus sabe quem você é. Mas tem tanta gente aqui nessa noite. Tem tantos irmãos aqui nessa noite. Por que será que Jesus se importaria justamente com a minha necessidade? Em aproximadamente 100 pessoas, por que Jesus olharia para mim? E a resposta para você é: Jesus te vê. Ele não trata todos de manada. Jesus não nos trata de auditório. Jesus olha para você individualmente nessa noite e te diz: eu percebo você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não precisa se sentir solitário. Eu estou olhando para a sua dor. Aleluia. Aquele endemoniado, alguém desprezado pela sociedade, é a prova viva de que Jesus se importa. Segundo ponto, na vida em missão, nós precisamos estar sensíveis às correntes invisíveis e visíveis que prendem os que te cercam. Vou repetir isso para você. Na nossa vida em missão, nós precisamos estar atentos às correntes que são visíveis e às correntes que são invisíveis nas pessoas que nos cercam. Acompanhe comigo, versículo 3 ao 5. O qual vivia nos sepulcros, quem? O endemoniado. Vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia detê-lo, ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Percebe, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler nos diz que os grilhões físicos não conseguiam segurar aquele homem, as correntes físicas não podiam segurar aquele homem, deter aquele homem, mas aquele homem estava amarrado com correntes espirituais. E eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar atentos a quem está amarrado com correntes espirituais ao nosso redor. Precisamos estar atentos. Precisamos estar apercebidos. E isso vai exigir de nós uma vida de oração. Isso vai exigir de nós uma vida de consagração. Isso vai exigir de nós discernimento. Porque alguém no seu contexto, onde você está inserido, lá no seu trabalho, ou aonde quer que você esteja inserido, está passando por uma situação como essa, e eu e você somos a resposta de Deus para essas pessoas. Eu e você somos a resposta de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão acorrentados, mesmo que não visivelmente.
Aquele homem andava gritando e se cortando entre os sepulcros e as colinas. Ele não tinha correntes físicas, mas ele estava completamente preso pelas correntes da legião. Aquele homem, irmãos, não tinha paz. Sabe a paz que você desfruta na presença de Deus, que só em Jesus você encontra? Sabe essa paz maravilhosa, que você pode estar até passando por dificuldade, mas você não perde as estribeiras, você não fica doido, você não sai correndo por aí. Mesmo no meio das batalhas da nossa vida, nós permanecemos em paz. Sabe essa paz maravilhosa? Tem gente que não tem uma gota dessa paz, esperando você às 9 horas da manhã, no domingo aqui com o pastor Wagner. Tem gente que não tem essa paz. Aquele homem não vivia em família. O próprio relato já nos indica isso. Aquele homem vivia nos sepulcros, então a família dele possivelmente já havia o abandonado. A própria sociedade o abandonou devido à sua condição. E não seria nenhum exagero dizer que para um homem que vivia no meio dos sepulcros, ele já estava morto. Para as pessoas, para a família, para a sociedade, aquele homem já estava morto. Aquele homem já não tinha esperança. Aquele homem já não tinha expectativa de retornar à sua condição inicial. Aliás, as pessoas pararam de tentar contê-lo. Será que você não conhece alguém assim, nessa condição? Será que não tem um familiar seu, que até você, que foi restaurado e alcançado por Deus, já disse assim, para ele não tem mais jeito? Eu não sei você, mas a gente que é cristão há muito tempo, a gente incorre em um risco muito grande de começarmos a dizer, esse aqui tem jeito para crente, aquela ali parece que dá para ser uma cristã, aquele ali, se parar de fazer isso aqui, dá para ser crente. E me parece que a gente começa a fazer uma triagem de quem merece ser alcançado pela graça de Deus e quem não merece. Mas isso não é velado, irmãos, isso não é declarado, aliás. A gente não fala isso. Mas a gente olha para alguém em uma condição de pecador e a gente fala assim, misericórdia, esse aí não tem mais jeito. Misericórdia, essa daí não tem mais jeito. Eu queria trazer à sua memória alguém que em pouquíssimo tempo esteve aqui com você e porque pecou, porque errou, porque fez alguma coisa que aos olhos da sociedade não deveria ter feito, e nós somos muito bons em julgamentos. E ao invés de nós como igreja acolhermos essa pessoa, nós decidimos que era melhor ela e os pecados dela ficarem longe de nós. Mas nessa noite Jesus vem dizer para mim e para você, Ele espera que eu e você vamos atrás dos perdidos. Traga à sua memória, em nome de Jesus, traga à sua memória alguém que já esteve aqui com você, alguém que é preciosíssimo para Jesus, mas que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje você tem a oportunidade de se lembrar dessa pessoa, de orar por essa pessoa, e mais do que isso, ir atrás dela e dizer, me perdoe se em outro momento eu não vim atrás de você, mas agora os meus olhos podem ver, que a luz de Jesus que me alcançou também te alcança, que a graça maravilhosa que me abraçou também te abraça, que eu não sou melhor do que você em nada,
Sou tão carente e necessitado da graça de Deus quanto você. Aleluia. Para mais do que isso, se você está nessa condição aqui, nessa noite, se você está acorrentado pelas amarras do pecado, se você já não vive em família, porque não há mais paz em viver em família, se por algum motivo você está distanciado da presença de Deus, nessa noite Jesus te alcança. Nessa noite Jesus te abraça. Nessa noite Jesus te acolhe. Aleluia, Jesus. Terceiro ponto. Na vida em missão, nós precisamos ser instrumentos de libertação. Eu e você precisamos ser instrumentos de libertação. Versículo 6, acompanhe comigo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus irmãos, quando Jesus chega, os demônios tremem. Vou repetir para você. Quando Jesus chega, os demônios tremem e batem em retirada. Você sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo por onde nós passamos. Você vai sair daqui com a sua identidade clara nessa noite. Eu e você somos filhos amados de Deus e embaixadores do reino de Deus por onde nós passarmos. Nós recebemos, sabe o que o embaixador faz? Recebe cartas para representar aquele que o enviou. Eu e você recebemos cartas. Nós somos cartas vivas de Jesus para levar o evangelho da verdade para o mundo aí fora. Somos cartas vivas. Eu e você somos cartas vivas. Deus nos chamou para representá-lo onde nós estivermos. Você pode olhar para si mesmo, não com orgulho, mas com alegria, e dizer: aqui vai um embaixador de Jesus Cristo. Aqui vai um embaixador de Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para esse propósito. Na Bíblia de Estudos Arqueológica, explica que uma legião era equivalente a 6.000 soldados. Aquele homem estava completamente possesso. Mas todos eles, 6.000 ou mais, todos eles, nada podiam contra o nosso Jesus. Uma legião. Feche teus olhos por um momento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.
Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o tamanho das batalhas que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho das lutas que você está enfrentando. Talvez, se você me contasse o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, eu diria para você, eu não aguentaria estar no seu lugar. É bem provável. Mas uma legião de demônios inteira nada pode contra o nosso Jesus. Uma legião inteira de demônios nada pode contra o Filho de Deus. Uma legião inteira de demônios nada pode contra aqueles que receberam cartas que liberam passagens por onde forem. Eu não sei o tamanho da batalha que você está enfrentando, mas o que eu posso te dizer é: você recebeu uma carta de Jesus para ir em nome dele e vencer, e vencer, e vencer para a glória de Deus. Aleluia! O que é uma legião de demônios para Jesus? Aqueles demônios imploravam a Jesus que os mandassem aos 2.000 porcos para que se precipitassem no mar. Olha o tamanho do poder de Jesus, irmãos. Quando você for enfrentar a segunda-feira da sua vida, lembre-se do tamanho do poder do Deus que você serve. Quando você for enfrentar aquela situação que você sabe que não é normal, você sabe que aquela afronta que você recebeu não é normal, aparentemente não tem motivo para você escutar o que você teve que escutar, aparentemente não teve motivo para você ouvir a afronta que você ouviu, mas se eu e você estivermos apercebidos, nós sabemos de onde vem. Se eu e você estivermos apercebidos, nós sabemos de onde vem a afronta, e nós sabemos que a única maneira de vencer é de joelhos. Eu tenho conversado com a Bruna, no nosso lar, nós também passamos dificuldades, também temos lutas, assim como você. E nós iniciamos esse ano e sentamos na mesa com as crianças e conversamos e dissemos: nós não ficaremos passionais com o que está acontecendo. O que é que Jesus quer dizer para nós aqui, irmãos? Você não pode ficar passional com essa situação em que o seu casamento está. Você não pode ficar passional na situação em que a paz do seu lar está. Você não pode ficar passional na maneira em que os seus filhos estão sendo criados. Nós não podemos ficar apenas reagindo às formas em que as coisas estão acontecendo, sem levarmos em conta que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Fica um conselho para você: levante-se na sua casa em oração. Levante-se no meio da sua família em oração. Você já percebeu que toda vez que é para sair para o culto, vocês começam a brigar? Comece a orar e seja intencional e diga: nós vamos orar aqui, vamos acabar com essa confusão, porque nós estamos saindo do nosso lar para adorar a Deus, mas quando nós retornarmos, o nosso lar vai continuar o culto. O nosso lar precisa ser uma extensão da igreja. Você já com certeza ouviu aquela historinha da criança que falou para o pastor assim: ô pastor, eu queria morar na igreja. Por quê? Porque na igreja o meu pai é show de bola. Na igreja o meu pai é maravilhoso. Em casa ele não é.
O mundo espiritual, irmãos, é mais real do que o mundo físico. A gente vai de extremos, sabe? Extremos. Por um lado, tem pessoas que tudo para eles é demônio. Por outro lado, nada para eles tem a ver com o mundo espiritual. Nós precisamos ser cristãos maduros e equilibrados. É necessário termos equilíbrio. E a sugestão para nós aqui é: precisamos estar apercebidos com o que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, porque Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Precisamos estar apercebidos. Nós não podemos ter medo das opressões malignas, mas pela fé no Filho de Deus, nós temos que repreendê-las em nome de Jesus, e o inimigo fugirá. O inimigo fugirá. Aleluia. Em Marcos 9, quando os discípulos não conseguem expulsar o espírito imundo da vida da criança surda e muda, Jesus diz ao pai do menino que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Jesus expulsa o demônio, dizendo a ele que saia imediatamente e nunca mais retorne. Há poder no nome de Jesus. Não tenha medo. Você precisa conhecer o Deus que você serve. O Deus que você serve nunca perdeu uma batalha, e Ele te deu cartas para ir em nome dEle. Não. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu, minha irmã. Você recebeu cartas das mãos de Jesus para ir em nome dEle. E o que é ir em nome de Jesus? É declarar a situação: eu não aceito que você seja assim. Em nome de Jesus, mude. Doença, eu determino que você vá embora. Em nome de Jesus. Não no seu nome, não no seu poder. No nome daquele que é todo poderoso. Jesus disse: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é poderoso para mudar a tua situação, meu irmão e minha irmã. Aleluia, aleluia. Perceba, Jesus nos deixou exemplo. Ele tinha uma missão e foi até o fim. Em Lucas 4,16, nós temos o relato de que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E foi entregue, versículo 17, o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou no lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu me lembro que eu estava novo convertido ainda, e uma irmã que nos orientava, nos discipulava, disse para ela assim: ó, eu estou me sentindo fraco, não estou sentindo a presença de Deus como antigamente eu sentia, parece que alguma coisa esfriou em mim, parece que alguma coisa ficou para trás, eu não sei sinceramente como lidar com essa situação. Ela disse assim: você vai abrir a Bíblia em Isaías 61 e você vai repetir: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu, Ele nos capacitou, irmãos, Ele nos deu a capacidade, a ousadia para ir em nome dEle, declarar liberdade para os presos
Jesus. Não se busca mais dons espirituais. Existe uma dificuldade na busca dos dons espirituais, e eu queria desafiar você nessa noite, porque a modelo de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. Não, você não precisa chamar o pastor Wagner para ir lá no teu trabalho expulsar um demônio. Você não precisa chamar o pastor Wagner para ir lá no seu trabalho orar por alguém que está enfermo. Se encha da ousadia do Espírito. Lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre você. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Essa missão, irmãos, que Jesus cumpriu de forma integral, se estende a cada um de nós. Nós devemos viver essa missão de pregar o Evangelho até o fim. Essa não é uma caminhada fácil. Essa também não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona longa. E nos apoiarmos vai fazer-nos permanecer até o fim. Permanecemos unidos vai fazer-nos ir até o fim. Sabe aquele dia que você entra aqui triste? Talvez nessa noite você entrou assim aqui. E aí a irmã na recepção te deu um abraço e disse: que bom que você está aqui. Ela está entendendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe aquela necessidade que você passou e a igreja foi lá, assistiu você, te levou uma cesta básica, pagou uma conta. A igreja está entendendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe quando você estava enfermo, que colocaram o seu nome do grupo da igreja para oração, e alguém que ninguém dá nada se levantou e disse: eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar para que Deus visite, cure, restaure a vida dessa irmã. Essa pessoa entendeu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Nós precisamos estar sempre prontos, irmãos. Glória a Deus. Ele entendeu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos estar sempre prontos, irmãos, para servir como instrumento de libertação. O Espírito do Senhor está sobre nós. Eu não vou perder essa oportunidade. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: o Espírito do Senhor está sobre ti. Me perdoa, pastor Wagner. Irmãos, nós não podemos parar mediante as afrontas do inimigo. Se sentiu afrontado pelo inimigo, lembre-se de quem você é filho. Lembre-se quem é o seu pai. Se sentiu afrontado, falou: não desceu isso aqui que aconteceu. Opa, não, isso aí não é ela, não é. Vai falar com teu Deus, vai orar a Deus. Estou caminhando para o fim aqui. Aleluia, glória a Deus. Em Marcos, irmãos, 14, versículo 10 e 11, nós temos o relato de que Judas, ao ser usado pelo inimigo, ele não mudou a voz, ele não se contorceu, ele não começou a falar quem ele era. A única coisa que ele fez, possesso por um demônio, foi sair e vender Jesus por 30 moedas. Você entende isso?
O próprio Pedro, acaba de dar aquela declaração maravilhosa que todos nós conhecemos. Jesus pergunta: quem dizem que ele é? E a resposta de Pedro é: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Declaração poderosa, maravilhosa. E a continuação dessa passagem, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha pergunta para você é: se as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja que foi edificada pelo Senhor em Jesus Cristo, o que é que a igreja está fazendo, irmãos? A igreja está em posição de ataque. A igreja não está resistindo às ciladas do maligno, não, pelo contrário, as portas do inferno não estão resistindo à igreja que está posicionada, que entendeu para o qual foi chamada, para o que foi chamada. Só que esse mesmo Pedro, pouquíssimo tempo depois, Jesus está falando que era necessário, que ele deveria passar pelas aflições e pelo Calvário e tudo mais, e Pedro chama Jesus de canto e começa a repreender Jesus e dizer: não, Senhor, não, peraí, o Senhor não pode falar isso aqui, não, isso está errado, não é bem assim. Jesus disse para Pedro: arreda Satanás. Porque a mesma boca que é usada para a bênção, se nós não vigiarmos, também é usada para a maldição. Nós vamos estar apercebidos, irmãos. Quarto ponto, caminhando para o fim: devemos servir a missão com os nossos recursos e com a nossa vida. Meu Deus, agora complica um pouquinho. Você pode dizer misericórdia, Jesus? Ixi, você foi fraco, irmãos. Pode dizer misericórdia, Jesus? Versículo 17, que agora aperta o cinto aí, versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O que está acontecendo aqui, irmãos? Após eles verem aquele homem assentado, vestido, liberto, são. Vou repetir para você. Aquele homem que não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, que a família desistiu dele, está aos pés de Jesus, assentado, liberto, tranquilo, calmo, vestido, liberto. Porque Jesus faz essas coisas. Só que os homens da cidade, ao ouvirem que 2.000 porcos se perderam, se precipitaram, pedem a Jesus: Jesus, tem como você ir embora? Porque você está atrapalhando o nosso negócio aqui. Para aqueles homens era mais importante os seus bens do que uma vida restaurada. Para aqueles homens, os interesses pessoais eram mais importantes do que uma vida transformada nos pés de Jesus. Marcos 8,36: pois de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele homem que ninguém dava nada por ele, importava para Jesus. Aleluia. Eu li um livro, Abrindo Espaço para as Praxes da Missão de Deus. E o autor diz que a igreja, ela precisa desenvolver a sua tarefa missionária. E os recursos humanos e financeiros que nascem
da própria comunidade precisam estar à disposição da missão de Deus. Aleluia. A pergunta para você é: só parte da sua vida está disponível para a missão de Deus? Só uma parte dos seus dons está disponível para a missão de Deus? Seu bolso também está disponível para a missão de Deus, irmãos? Fica essa pergunta para você. Eu encerro no último ponto, versículo 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe quem? O homem que foi liberto da legião de demônios. Suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quero pedir a você para se colocar de pé no seu lugar. Meu horário já se encerrou. Nós precisamos ter compaixão pelos perdidos, assim como Jesus teve compaixão por nós. Nós estávamos marginalizados antes de Cristo nos encontrar. Nos sepulcros das nossas vidas, nós estávamos mortos das nossas multidões de pecados. Mas em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou e nós devemos viver para anunciar que Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Nós precisamos ter compaixão pelos que perecem. Jesus atravessou uma tempestade para libertar e restaurar a vida de um homem abandonado pela sociedade. Lembre-se, Jesus teve um encontro com aquele homem e teve que voltar para trás porque expulsaram eles, preocupados com seus próprios interesses. Mas a libertação daquele homem levou salvação para 10 cidades. E quantas mais foram alcançadas com o testemunho daquilo que Deus fez na vida daquele homem que foi liberto. Jesus atravessou uma tempestade para libertar e restaurar a vida de um homem abandonado pela sociedade, mas Jesus também passou pela cruz para salvar toda a humanidade. Jesus passou pela cruz para restaurar a sua vida, meu irmão. Jesus passou pela cruz para te dar vida e vida em abundância. Quantos aqui são gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida e na sua história? Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu sou grato a Ti. Quantos aqui podem testemunhar que Jesus ainda liberta o homem do pecado? Quantos aqui podem testemunhar que Jesus retira o homem das garras da morte? Eu sou testemunha viva. Se eu estou
estou aqui é porque eu fui alcançado pela maravilhosa graça de Deus. A pergunta para você nessa noite é: será que você pode ter compaixão por alguém hoje? Jesus quer te usar para a glória dele. Eu quero desafiar você nessa noite a ter compaixão de uma vida. Eu não estou pedindo a você, aliás, eu não, quem sou eu? O Senhor não está pedindo a você para ganhar o mundo inteiro. O Senhor Jesus nessa noite está pedindo a você apenas uma vida. Concentre-se em resgatar uma vida das garras da morte. Concentre-se em cuidar de uma pessoa. Orar pela libertação dela. Orar pela salvação dela. Já é 8h04, Wagner. Se você me permitir, gostaria de fazer uma oração para encerrar aqui. Nós vamos orar neste momento. E você não pode ficar apático às inundações da vida. Tem pessoas esperando serem resgatadas pela graça de Deus através de você. E se você está aqui nessa noite, Jesus resgata a tua vida, não importa a inundação em que você está. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso para te resgatar nessa noite. A sua alma é preciosa para Deus. A sua vida é importante para Deus. Feche os teus olhos. Traga alguém à sua memória nessa noite. Faça o compromisso de orar por essa pessoa, pela salvação, pela restauração dessa família que você sabe que está se perdendo, que está se divorciando, que está passando por uma dificuldade. Se você estiver disponível, o Senhor Jesus vai te usar. Levante a sua mão. Aonde estão os disponíveis? Aonde estão os disponíveis? Aonde estão os disponíveis para ir nas inundações da vida? Aonde estão os disponíveis para ir na inundação da vida de alguém? Eu quero ir, Senhor. Eu quero viver a minha vida em missão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada. Aliás, trazendo a memória, Senhor, daquilo que o Senhor fez na nossa história. Que no nosso momento mais sombrio, na nossa maior dificuldade, o Senhor nos resgatou. Na inundação mais profunda em que nós achamos que íamos morrer, o Senhor teve misericórdia e graça sobre nós. E agora nós não queremos fazer nada diferente do que esse homem fez. Voltar para nossa família e sair anunciando: Jesus Cristo ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós não queremos viver para a nossa glória própria. Nós não queremos viver por status, fama ou qualquer outra coisa que esse mundo tem para oferecer, mas nós queremos levar a Tua verdade aos que estão perdidos. Usa esse povo, Senhor. Levanta esta igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. Cumpre o Teu propósito aqui, nesse bairro, nessa cidade, e através deste lugar, Senhor, alcance a muitos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.